O vento que sopra do Mar Amarelo não encontra prédios residenciais, tampouco guindastes de contêineres. Ele atravessa uma fronteira quase hipnótica de cilindros metálicos, perfeitamente alinhados, que refletem o céu cinza da costa leste chinesa. À primeira vista, silenciosos, além do que se esperaria para tamanha imponência. Não há chamas visíveis, não há refinarias soltando vapor, não há torres de perfuração. Mas, ainda assim, ali está um dos pontos mais estratégicos da infraestrutura energética da China contemporânea. Na área portuária de Danjiangkou, em Qingdao, mais de 50 tanques gigantes foram construídos alinhados, formando a maior unidade individual de armazenamento de petróleo bruto entre os portos costeiros chineses. O projeto, estimado em aproximadamente 700 milhões de dólares, possui 5,2 milhões de metros cúbicos de capacidade estática já concluída, resultado de 3 fases consecutivas de construção. Mas esses números não explicam totalmente a ambição do projeto. Aqui, não falamos apenas de armazenamento, falamos de estratégica. Fique com a gente nos próximos minutos e descubra por que a China decidiu transformar o aço, concreto e engenharia pesada em uma das suas armas mais silenciosas do poder econômico. A base de reserva comercial de petróleo bruto de Danjiangkou está localizado em Qingdao, na província de Shandong, uma das regiões mais industrializadas da China. Trata-se também de um dos principais portões de entrada de energia do país. Posicionada estrategicamente na costa leste, a base integra o complexo administrado pelo Shandong Port Group. Esse conglomerado estatal, no conjunto de seus portos, responde por cerca de 1/4 das importações chinesas de petróleo bruto, segundo a Reuters. Ao longo de 3 fases consecutivas de expansão, a capacidade construída alcançou 5,2 milhões de metros cúbicos de armazenamento estático. Contudo, quando consideramos a interligação com piers especializados, oleodutos de longa distância e terminais integrados, a capacidade anual projetada de movimentação supera 11,06 milhões de metros cúbicos. Ou seja, não se trata de tanques isolados espalhados pelo cais, mas de um sistema logístico interconectado, capaz de receber, armazenar e distribuir petróleo com alta eficiência operacional. E é justamente nesse ponto que surge a questão central. Afinal, se Danjiangkou já possuía infraestrutura relevante desde meados da década passada, por que a China decidiu expandi-lo em 3 fases e elevar o complexo a essa escala monumental? Para responder à questão do bloco anterior, é preciso voltar alguns anos. Em 2016, segundo reportagem da Reuters, uma instalação de 1,2 milhão de metros cúbicos, apoiada pela Mercúria, foi inaugurada em Danjiangkou. Naquele momento, a China havia começado a conceder licenças de importação de petróleo a refinarias independentes, muitas delas concentradas justamente na província de Shandong. O resultado foi imediato. O fluxo de petróleo importado aumentou drasticamente, pressionando a capacidade portuária e provocando congestionamentos de navios petroleiros. A infraestrutura existente já não acompanhava o ritmo da nova dinâmica comercial. Diante desse cenário, o governo provincial e o Shandong Port Group decidiram agir de forma estruturada. O projeto foi dividido em 3 fases claras e progressivas. A fase 1 inclui 16 tanques de 100 mil metros cúbicos cada, além de instalações auxiliares. A fase 2 acrescentou 24 tanques idênticos, ampliando significativamente a capacidade. Já a fase 3, concluída em 2023, acrescentou 12 tanques adicionais e estruturas críticas de segurança, elevando o total para 52 tanques de grande porte. O investimento total superou 4,9 bilhões de yuans, algo na casa de 700 milhões de dólares, quase 3,6 bilhões de reais na cotação ao fechamento deste vídeo. Mas talvez o dado mais relevante seja outro. Desde que as 2 primeiras fases entraram em operação, o complexo já movimentou quase 80 milhões de toneladas de petróleo em giro acumulado. Isso revela uma característica fundamental do projeto. Não se trata de tanques parados. Trata-se de estoque estratégico de alta rotatividade. E agora surge uma questão inevitável. Como se constrói, com segurança e eficiência, uma infraestrutura capaz de armazenar milhões de metros cúbicos de um produto inflamável em plena zona costeira industrial?
As 3 fases da base de reserva comercial de petróleo bruto de Danjiakou já estão concluídas e em operação, considerando o complexo como maior unidade individual de armazenamento costeiro da China. Por fora, o projeto parece simples, dezenas de cilindros metálicos alinhados. Por dentro, uma engrenagem de engenharia que combina geotecnia, construção de tanques, segurança industrial, automação e integração portuária. Tudo desenhado para transformar petróleo em previsibilidade logística. O coração do sistema são 52 tanques de 1.000 metros cúbicos, equipados com teto flutuante. Em vez de manter uma grande câmara de vapor acima do líquido, o teto acompanha o nível do petróleo, reduzindo o espaço de vapor. Na prática, isso diminui perdas de evaporação e ajuda a controlar emissões de compostos orgânicos voláteis. Em escala, essa decisão técnica vira dinheiro, menos perdas invisíveis ao longo dos anos e um terminal mais limpo para operar. Antes do aço, porém, veio o desafio mais ingrato: o solo costeiro. Portos costumam se apoiar em camadas sedimentares compressíveis, onde recalques podem nascer lentamente e virar ameaça estrutural. Por isso, a base de cada tanque exige estabilidade geotécnica, compactação controlada e drenagem profunda. A carga é colossal. Dependendo da densidade do crude, um tanque cheio pode representar algo entre 80 a 90 mil toneladas. A construção avançou em 3 fases. A fase 1 foram erguidas 16 tanques, junto com a casa de bombas de processo, subestação e primeiros sistemas de automação. Esse núcleo permitiu que Danjiakou começasse a operar com mais autonomia, ou seja, receber petróleo sem depender de janelas perfeitas de descarga e sem ficar refém de gargalos imediatos no cais. Em seguida, a fase 2 adicionou 24 tanques idênticos, elevando a capacidade em mais de 2,4 milhões de metros cúbicos. Essa expansão não foi apenas mais volume. Ela exigiu ampliar o músculo invisível do terminal. Dutos internos, potência elétrica, instrumentação, redundâncias e, sobretudo, a infraestrutura de combate a incêndio. A lógica é simples: aumentar tancagem sem ampliar transferência cria um estoque que não gira no ritmo da cadeia. A fase 3, concluída em 2023, acrescentou 12 tanques e estruturas críticas de segurança, incluindo uma casa de bombas dedicada ao combate a incêndios e salas técnicas de equipamentos. Vale destacar que em instalação desse porte, o sistema de combate a incêndio é tão importante quanto o tanque. Redes pressurizadas, bombas de alta vazão e sistemas de espuma são projetados para resposta imediata. E a redundância não é luxo. Se um sistema falha, outro assume, evitando que um incêndio local se transforme em gargalo energético regional. Outro ponto didático: o tanque visível é apenas uma fração do investimento. Ao redor do tanque existe uma infraestrutura invisível, sensores de nível, monitoramento de pressão, válvulas de alívio, aterramento contra descargas atmosféricas, controle automatizado. Nada disso faria sentido sem integração logística. Os tanques se conectam aos 4 superpostos do porto de Danjiakou, capazes de receber petroleiros de grande porte. A descarga segue por dutos subterrâneos para armazenamento ou para transferência imediata de oleodutos de longa distância, que abastecem refinarias no interior de Shandong. Essa ligação de berço ao tanque e do tanque ao duto transforma tempo em dinheiro, reduz a espera de navios e os custos de estadia, aumentando previsibilidade e acelera o giro do terminal. Não é um depósito parado, é um nó de redistribuição. Por isso, Danjiakou funciona como um amortecedor estratégico entre o mercado internacional e o parque refinador regional. Em janelas de preço favorável, compra-se volume e armazena-se. No fim, a obra não é só capacidade física, é uma infraestrutura que combina engenharia estrutural, segurança industrial e inteligência logística para elevar resiliência, reduzir gargalos e sustentar a estabilidade econômica. Isso reconfigura decisões nacionais. Para compreender a magnitude da base de Danjiakou, é preciso transformar números técnicos em referências concretas. O volume comportado na base equivale a cerca de 32,7 milhões de barris, algo como quase 3 dias das importações médias diárias chinesas. Em termos claros, um único complexo é capaz de armazenar equivalente a quase 72 horas de fluxo energético, que abastece a segunda maior economia do planeta. Tal capacidade de armazenamento é superior à de muitos terminais costeiros brasileiros.
Se fizermos uma analogia física, seriam mais de 2.000 piscinas olímpicas completas preenchidas com petróleo bruto. Visualmente, é como empilhar uma pequena cidade líquida dentro de um cinturão industrial. Sob o ponto de vista financeiro, o investimento superior a 4,9 bilhões de yuans permitiria comprar aproximadamente 48 mil automóveis populares ou financiar a construção de diversos hospitais de grande porte, e tudo isso aplicado exclusivamente em infraestrutura de armazenamento. Dongjongkou se destaca não apenas pelo volume absoluto, mas pela concentração da capacidade em uma única unidade costeira integrada diretamente ao porto. E é justamente essa integração compacta entre berço, tanque e oleoduto que transforma Dongjongkou em mais do que um depósito, em um instrumento estratégico de escala nacional. Com as 3 fases concluídas, Dongjongkou consolida-se como peça estratégica da matriz energética chinesa, não apenas pela quantidade de petróleo que consegue reter, mas pela capacidade de transformar armazenamento em previsibilidade. Traduzindo, uma base desse porte reduz a exportação de refinarias e cadeias industriais de Shandong a oscilações abruptas do comércio internacional, criando uma zona tampão entre o preço lá fora e a necessidade aqui dentro. Além disso, a integração com rotas marítimas, superberços e oleodutos amplia a competitividade logística regional. O petróleo chega, é descarregado com eficiência, pode ser estocado com segurança e redistribui rapidamente para o interior, diminuindo gargalos portuários e custos de espera de navios. Em um cenário global marcado por volatilidade energética, infraestrutura de armazenamento deixa de ser apenas suporte operacional e passa a ser instrumento de segurança econômica. E o futuro do projeto aparece justamente nessa etapa pós-obra. Segundo a China Daily, com as 3 fases em operação, a capacidade anual projetada de armazenamento e rotatividade anual do complexo supera 11,06 bilhões de metros cúbicos ano. Ou seja, não é volume estático de tanque, é o quanto o sistema consegue receber, armazenar e girar ao longo do ano. Mais de 50 tanques gigantes pode parecer excesso à primeira vista. Contudo, quando observado sobre a ótica da segurança energética, da logística integrada e da estratégia comercial, tornam-se parte de um cálculo preciso. Dongjongkou não é apenas um depósito de petróleo. É um sistema que conecta importação, armazenamento e distribuição com eficiência industrial. E no cenário global, contemporâneo, quem controla essa transição entre o navio e a refinaria controla muito mais do que infraestrutura. Controla estabilidade econômica. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você achou dessa grande construção da China, olhando por uma ótica geopolítica? Será que a China, com sua capacidade de infraestrutura em grande escala, está se preparando para dominar o cenário energético do mundo? Ou é só questão de tempo para que os Estados Unidos revertam esse cenário? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.